Convido a igreja a se pôr de pé, diga: Deus tem uma palavra para o teu coração. Aleluia. Meu vice-presidente, pastor Paulo Moretti, vai estar pregando a palavra nesse momento. O presbítero Luciano estará fazendo essa oração. A paz do Senhor, igreja. Oramos então. Senhor Deus e nosso Pai, te louvamos e agradecemos, Senhor, por esta rica e maravilhosa oportunidade. Pai, agora vem um momento único, Senhor. Vem o momento da palavra. Fala aos nossos corações. Fala aquilo que tu desejas, Senhor, que a tua igreja ouça e não aquilo que nós queremos ouvir. Usa, Senhor, a boca do teu filho, Senhor, como canal de bênção, como canal de libertação, como canal de cura, de transformação, Senhor, para a tua igreja. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos. Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Juízes, lá no Antigo Testamento, depois do livro de Josué. Juízes no capítulo 6 e no verso 11 a seguir. Vai ser o sétimo livro da Bíblia. Lá no Antigo Testamento, livro de Juízes, no capítulo 6 e no versículo 11 a seguir. Olhe para quem estiver do seu lado, se ele estiver sem Bíblia, compartilhe, para que todos nós possamos ler a palavra do Senhor. Juízes no capítulo 6, no verso 11, quem achou diz amém. Diz assim o texto: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Eu queria que você repetisse comigo: estava malhando trigo no lagar. No 3, 1, 2, 3. Estava malhando trigo no lagar. Versículo 12 diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feita de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, o Senhor nos desamparou, e nos deu na mão dos midianitas. Versículo 14, Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força, e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Agora o capítulo 7, o versículo 2, um pouquinho mais à frente, capítulo 7 e verso 2, diz assim: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel, se não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Diga assim comigo: 22.000 e 10.000 ficaram. 1, 2, 3. 22.000. Agora o versículo 7, capítulo 7, versículo 7, diz assim, ó: E disse o Senhor a Gideão: Com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Amém? Eu queria que você olhasse para a pessoa que estiver do seu lado e diga assim: Deus quer falar contigo hoje. Diga: Deus quer falar contigo. Feche seus olhos, abre o seu coração. Senhor meu Deus, estamos aqui, Senhor, na tua presença nessa noite. Senhor, muitas vezes nós temos dificuldade de abrir o nosso coração para ouvir tudo aquilo que tu tens para falar para cada um de nós. A partir desse momento, Senhor, nós queremos esquecer de tudo que passamos durante essa semana, durante esse dia, e também esquecer do dia de amanhã, sabendo que Tu és o Deus que provê todas as coisas. A partir desse momento, Senhor, nós queremos abrir o nosso coração, porque sabemos, Senhor, que Tu estás ansioso para falar com cada um de nós que chegamos aqui nessa noite, e cada um, Senhor, que chegou triste, amargurado, que possa sair daqui dessa noite com o coração saltando de alegria no Teu nome, Jesus. Por isso, Espírito Santo, ministra no nosso coração. Amém. Pode tomar o seu assento nesse momento?
quando eu estava olhando para esse texto, Deus falou muito forte ao meu coração. E para que você entenda essa história, eu acho que baixaram o retorno, ou será que é porque os irmãos baixaram, mudou o som? Diz assim, aqui, o tempo de Gideão. E quando nós olhamos para Gideão, nós vimos um jovem, um moço, e esse moço, eu nunca tinha ouvido falar dele antes de chegar nesse capítulo 6. Se nós olharmos para a história, nós vamos entender que Deus livra o povo da escravidão do Egito. 430 anos eles estavam lá. Deus levanta Moisés. Passa-se o tempo de Moisés, eles atravessam todo o deserto. Chega um momento que é o tempo de Josué. Moisés morre, Deus diz, ei Josué, levanta-te e atravessa esse Jordão com todo esse povo. Deus levanta Josué. Josué é um homem usado por Deus de uma maneira toda especial. E no meu conceito foi um dos grandes líderes do Antigo Testamento também. E a Bíblia diz no capítulo 24, no versículo 15, que todo o povo agora estava se corrompendo, adorando outros deuses. E Josué convoca cada líder de cada tribo e chama todos eles para uma reunião. E ele se levanta no meio do povo e começa a lembrar tudo que Deus tinha feito pelo povo, desde a escravidão do Egito até aquele momento ali. E a Bíblia diz que Josué se levanta no meio do povo, que o povo estava adorando outros deuses. E a Bíblia diz que Josué diz, ei, a quem vocês querem adorar? Não importa, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus usou esse homem grandemente, mas o tempo de Josué passa, e a Bíblia diz que depois da morte de Josué, passou-se pelo menos 300 anos sem rei. E nesse tempo Deus sempre levantava juízes, Deus levantava líderes. E o povo de Israel era mais ou menos assim. Eles estavam bem, mas de repente eles começavam a adorar a outros deuses. E Deus usava um povo. Deus levantava um povoado contra eles e oprimia o povo de Israel. Para vocês entenderem um pouquinho, vocês podem olhar quando Deus libertou o povo da escravidão. O povo estava diante do Mar Vermelho, Deus libertou o povo. Mandou aquelas 10 pragas lá para o Egito. Agora Deus liberta o povo, eles estão diante do mar e eles já começam a murmurar. Porventura não tinha cova lá no Egito para nós morrer, nós tínhamos que morrer aqui. Parece que eles não entendiam que era Deus que libertava e era Deus que estava guiando aquele povo. O povo de Israel, eles tinham altos e baixos. Uma hora eles estavam bem, outra hora eles estavam mal. Deus abençoava, Deus fazia eles prosperarem. Mas eles daqui a pouco eles olhavam para aqueles ídolos e não se contiam. E começavam a fazer um bezerro de ouro para adorar aqueles deuses. O povo de Israel era assim. E a Bíblia diz que depois de Josué, Deus levanta uma profetisa chamada Débora. Diga comigo, Débora. Ela se levantou usada por Deus e venceu o exército de Cícera. Deus usou ela grandemente, mas agora a Bíblia diz que passou 40 anos que eles estavam em paz. Mas agora o que acontece, irmão Paulo? Novamente, o povo de Israel começa a adorar outros deuses. Mas, irmão Paulo, o povo de Israel era assim? Era. E eu e você, muitas vezes também somos assim. Deus nos abençoa. Deus dá na nossa mão aquilo que nós pedimos. Nós fizemos campanha, nós oramos, nós buscamos a Deus. Deus vai lá e entrega na nossa mão aquilo que nós queremos. Mas depois de um tempo nós já começamos a fazer coisas erradas. Nós começamos a ter atitudes que desobedeçam ao Senhor. Desobedecemos ao Senhor facilmente. As nossas atitudes dizem o que nós fizemos para o nosso Deus. Se nós olharmos, nós vamos entender que nós fomos criados para adorar ao Senhor. Adoração são atos e atitudes que reverenciam e honram o nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que nós fizemos, todos os nossos atos e atitudes, tem que ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas nós temos costumes de estar num momento bom e de repente nós esquecemos do Senhor. Agora Israel está passando, esse texto que eu li, por um momento muito difícil. A Bíblia diz que por 7 anos, os midianitas estavam indo lá no povoado de Israel e roubavam tudo aquilo que eles plantavam. Todos os gados, os bois, tem um fundo musical, todos os gados, todos os bois que eles tinham lá, eles roubavam, levavam embora. Eles saqueavam tudo que eles tinham. E a Bíblia diz que o povo de Israel agora começa a empobrecer muito. E eles ficam sem mantimento. Mas agora Deus vem, até esse texto que eu li aqui no capítulo 6, e manda o seu anjo, e a Bíblia diz que Gideão está malhando o trigo no lagar. Todos aqui sabem
que lagar é um lugar onde se espreme uva. O lagar, geralmente, eles faziam num lugar escondido, subterrâneo. E eles cavavam e faziam tudo com pedra ao redor. E eles iam lá e tinha como se fosse uma bacia ou uma caixa enorme. E as pessoas entravam lá, botavam a uva, eles iam lá e subia e amassava com os pés. E embaixo tinha um funil e a uva ia descendo por aquele pedaço ali. As mulheres traziam bacia com uva e jogavam ali dentro, e os homens iam segurando numa corda, num pau que tinha ali, e apertavam para espremer aquelas uvas. A Bíblia diz que agora Gideão está malhando o trigo no lagar. Aquele não era o lugar para malhar trigo. Malhar trigo tinha que ser principalmente num lugar arejado, num lugar aberto. Porque eu imagino que dava muita poeira. E eles chamavam de eira esse lugar. Alguns faziam de um jeito bem manual, né? Batia assim com os molhos de trigo no chão, para que o trigo fosse soltando. Outros faziam com um pau, tinha um pau assim mais ou menos de 1 metro, depois tinha uma corrente ou uma corda, e mais um pau daquele, e eles batiam com força nos molhos de trigo. E lá eles separavam, eles cuidavam. Mas agora a Bíblia diz que Gideão está malhando o trigo no lagar. O que mais me chama a atenção, sabe o que é? Que a Bíblia apenas fala desse moço, chamado Gideão, que ele não aceitou ficar na casa dele. Ele não aceitou aquela situação. Eu imagino, pastor Adão, que ele até estava um tanto triste, pensando o que acontece conosco, que nós estamos passando por tanta dificuldade. O meu avô, meus parentes, os meus familiares têm uma história, dizendo que o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, um dia olhou para o meu povo e nos libertou da escravidão. Mas agora eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por que nós passamos por essa situação? Por que nós estamos passando por esse momento difícil? Por que nós estamos nessa luta travada? E o que mais me chama a atenção, porque eu e você que não somos super-homem, eu e você que não somos homens e mulheres diferentes, nós passamos pela mesma situação. E num momento difícil, muitas vezes, nós ficamos tristes. Nós choramos e dizemos, por que nós estamos passando por esse momento? Por que eu tenho que me esconder para malhar trigo? Mas sabe o que eu entendo aqui? Que ele escondido, cheio de dúvida, cheio de amargura no coração. Mas ele não conseguiu ficar dentro da sua casa. Ele tomou uma atitude. Ele saiu da sua casa e começou a malhar trigo no lagar. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas que estão aqui nessa noite, chegaram no culto de Santa Ceia, estão com tristeza no coração. E é nessas horas que o inimigo usa, num lugar escuro, num lugar onde você está sozinho, que a solidão toma conta do seu coração. E você começa a se perguntar, irmão Paulo, por que eu estou passando por isso? Por que esse momento tão difícil na minha vida? Por que eu tenho que passar por essa situação? Mas eu quero que nessa noite você se alegre, sabe por quê? Porque você não está como os outros, mas você está malhando trigo no lagar. Você saiu do seu lugar, você tomou uma atitude. E sabe o que eu penso aqui? O Espírito Santo falou no meu coração, que muitos que estão aqui, alguns nasceram na igreja, alguns têm pais que são cristãos. E eu lembro que por muitas atitudes erradas que o meu pai fazia, muitas atitudes erradas que o pai tinha, nós sofríamos e pagávamos o pato. O homem, ele tem que saber da responsabilidade que ele tem. Ei, você que é homem, você é líder da sua casa. Se você tomar uma atitude errada, não é só você que sofre, mas é toda a sua família. É toda a sua família. Saiba da responsabilidade que você tem. Irmão Paulo, lá na minha casa eu oro pouco. Ei, você tem que orar muito mais que a sua esposa. Muito mais, muito mais, muito mais. Você tem que buscar a Deus mais que todos lá na sua casa. Agora nós vamos ter um retiro masculino. Infelizmente muitos ainda dizem, para quem gastar isso tudo? Para que gastar tanto dinheiro para ir para um retiro? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele se compromete com a sua palavra.
Quando você ouve uma palavra como esta, e se você abrir o coração, Deus pode a partir de hoje mudar a sua história. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela tem o poder de libertar a nossa vida. Jesus, quando ele morreu lá na cruz do Calvário, quando nós falamos, tivemos há pouco tempo atrás a Páscoa, e nós sabemos que Jesus foi o nosso sacrifício, ele foi o Cordeiro Pascual. Ele se ofereceu por cada um de nós. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O nosso Jesus morreu na cruz para nos libertar. Ele não quer te ver aprisionado dentro dessas tradições. Ele não quer te ver aprisionado dentro de costumes. Ei, Deus não suporta corações de pessoas soberbas, achando que já sabe tudo, achando que já conhece tudo. Eu fiquei muito triste porque uma pessoa me procurou dizendo, irmão Paulo, eu não vou fazer o curso Casados para Sempre, porque a nossa vida assim está boa, nós vamos levando do jeito que está. Como se dizendo, a palavra do Senhor não muda nada e não transforma nada. E eu e você temos que gastar mais tempo investindo a palavra do Senhor no nosso coração. Não esqueça, Deus te colocou como líder do seu lar. Não faça as pessoas que você mais ama sofrer dentro da sua casa, dentro do seu lar. Agora eu imagino Gideão pensando, triste. Alguma coisa aconteceu, que Deus está pesando a mão sobre nós. Ele não entendia direito, ele era um moço, ele era um jovem. Mas o que eu mais louvo a Deus é porque Gideão não aceitou aquela situação. Mas ele saiu, Nilson, do seu lugar e foi malhar trigo no lagar. Ele não aceitou a situação do seu casamento. Ele não aceitou a situação da sua família. Tem pessoas que vê o seu casamento indo de ralo abaixo e aceita essa situação. Assim tá bom, é. Talvez vai ser melhor sem ela. Ei, foi Deus que colocou ela no teu caminho, no teu lado. Foi Deus que colocou essa pessoa, e essa pessoa é importante para você. Tem pessoas que aceitam e vejam, os seus filhos não vêm mais na igreja, não vêm mais na escola bíblica junto com o coordenador Fábio aqui, e não incentiva o filho a vir. Sabe o que está acontecendo? Mente vazia, oficina para o diabo trabalhar. Se você não investir na vida do seu filho, não trazer ele para a igreja, não fazer ele ouvir a palavra, ele vai ficar com a sua mente deformada, e depois você vai ter que correr atrás do prejuízo. Não aceite a situação, não aceite esse momento na sua vida. Faça como Josué, se levante no meio da dificuldade e diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, custe o que custar. Não aceite, não perca a sua família por nada. A sua família tem que ser o seu maior patrimônio. Não aceite, Gideão não aceitou. Eu não vou, se os outros querem ficar, eu não vou ficar. Eu preciso trazer sustento para minha casa. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso tomar uma atitude. Ei, Deus te colocou naquela empresa para você falar de Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Se você está nesse lugar hoje, você se pergunta, irmão Paulo, por que eu estou aqui? Por que eu estou nessa casa? Por que eu estou trabalhando nessa empresa? Foi Deus que te colocou lá, para que você venha influenciar e fazer a diferença. Não se conforme, não aceite o que está acontecendo. Tome uma atitude como Gideão, saiu do seu lugar e fez toda a diferença. O que mais, irmão Paulo? Quando Gideão foi malhar trigo no lagar, primeiro, exigia mais esforço dele, porque não era o lugar apropriado. Imagina retirando as impurezas do trigo, sem a ajuda de um vento, que eles gostavam de fazer ao ar livre, porque o vento tirava a maioria das impurezas. Num lugar sem claridade. Mas o que eu louvo a Deus, sabe o que é? Na casa de Gideão, não faltava alimento. Olhe para a pessoa que estiver do seu lado, e diz assim, ei, na tua casa não pode faltar alimento. Diga, na tua casa não pode faltar alimento. Trabalhei com adolescentes 3 anos. Pastor Adão, os pais vinham ali, traziam o adolescente no culto e voltava para sua casa. Na sua casa tem que ter alimento.
Além de você trazer eles na igreja, você tem que estar junto, você tem que estar investindo. Você tem que abrir a Bíblia Sagrada e falar desse amor aos seus filhos, às pessoas que estão ao seu lado. Você tem que influenciar. Lembrei-me agora que um adolescente tinha 10 anos, 11 anos de idade. Eu era um tanto revoltado e eu sempre ia à igreja, sempre. Meu pai e minha mãe me obrigavam. Você que é pai, que é mãe, você tem que obrigar o seu filho a ir para a igreja. Como assim, irmão Paulo? Você tem que obrigar o seu filho a ir para a igreja. Muitas pessoas usam aquele versículo e dizem nem por força e nem por violência. O seu filho, enquanto ele está na sua casa, quem manda é você. Quem manda é você. Muitos querem agora educar depois de adolescente, aí é mais difícil. Agora, se você ensinar desde pequenininho, quando você ensinar para ele, Deus é que vai agir e vai te dar entendimento para você educar o seu filho. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, para que quando cresça não se desvie desse caminho. Se você ensinar do jeito certo, da maneira certa, ele não vai se desviar. E como eu falei, eu era um pouco revoltado, mas eu não perdi a escola bíblica. Uma vez, pastor Adão, era 8 quilômetros para nós ir na escola dominical. E eles saíram de casa e já foram saindo, eu demorei para acordar. Eu disse, não, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Eu escutei o carro ligar, eu fui lá, troquei de roupa, botei o tênis e fui correndo. E o carro estava indo, eu correndo, bati no carro, não, deixa eu entrar, eu quero ir para a escola bíblica. Era umas 7:30 da manhã, 8 horas, começava a oração. E eles riram muito de mim, porque depois eu cheguei lá e cada um que eles faziam a chamada, tinha que dizer um versículo bíblico. E eu li o Salmo 122 e se alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque eu saí às pressas, correndo, batendo atrás. Mas assim eu fui crescendo, e sabe o que eu ouvia nas minhas madrugadas? Eu acordava com o barulho do pai orando, dizendo, Jesus, trabalha na vida do Paulo. Faça dele um homem diferente. Faça dele uma pessoa que venha fazer a diferença nessa terra. Ei, se você entender a responsabilidade que você tem na sua casa, no seu lar, a sua casa nunca mais será a mesma. Tem situações que eu e você passamos que não precisava passar por isso. Mas nós deixamos as coisas, vão se folgando e vai acontecendo. E se tem algo que passa muito rápido, se chama tempo. Tiago diz que é como um vapor. É como se fosse o vapor de uma chaleira que você olha, está ali de repente, não aparece mais. E os seus filhos crescem muito rápido. E faça a diferença no seu lar, faça a diferença na sua casa. Gideão não aceitou. Ele sabia de uma responsabilidade que ele tinha. Agora o anjo aparece e diz, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo. E o primeiro ponto que eu vejo aqui, que o valente, o que é um valente, irmão Paulo? Ele tem um valor muito alto, ele é muito corajoso, é uma pessoa decidida, é uma pessoa forte, que não se entrega por qualquer coisa não, mas sabe a responsabilidade que tem, e diz, não, eu vou fazer, eu vou sair, eu vou investir, eu vou fazer o que for preciso, para mudar a história das pessoas que estão ao meu redor. Eu quero fazer a diferença. Não entrega os pontos nunca. O anjo olhou, quando Deus olhou lá do céu, para Gideão, eu imagino que Deus olhou de um jeito diferente, viu, esse moço saiu da sua casa, e não está deixando faltar sustento para a sua casa, ele saiu da sua casa e foi malhar o trigo no lagar. Homem valente, homem valoroso. E a primeira coisa que Gideão fala, porque ele lembra de tudo que o Senhor tinha feito pela família deles. Juízes no capítulo 6 e no versículo 13, se você quiser acompanhar, diz assim, mas Gideão lhe respondeu, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Sabe o que eu entendo aqui? Como seus familiares, os seus pais fizeram errado.
Agora Gideão veio e não entendia nada da situação. Por que eles estavam passando por isso? Por que eles estavam passando por aquele momento difícil? E muitas pessoas que estão aqui hoje se perguntam, porque cresceram no lar cristão, e dizem, por que eu estou passando por isso? E por um momento da sua vida se entristeceu, e tinha atividades na igreja, era ativo na igreja, fazia parte de departamentos, estava envolvido na obra do Senhor. É muito bom ver adolescentes, crianças, jovens, as irmãs do ciclo de oração cantando aqui, adorando ao Senhor. Esse é o grupo que faz parte de departamentos, que está ativo na igreja. E muitas pessoas que estão aqui hoje, já eram mais ativos na casa do Senhor. Mas devido a alguns erros que seus pais cometeram, que a sua família cometeu, o inimigo conseguiu colocar na tua mente, dizendo, o que adianta, o teu pai está aí na igreja há tanto tempo, e nada acontece na vida dele. A tua família está tanto tempo na igreja, parece que não muda nada. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus escolheu essa noite, para te dizer que Ele vai lá no lagar atrás de você, é tempo ainda para você. Deus quer te levantar de uma maneira toda especial. O tempo deles passaram, mas você ainda tem tempo de fazer a diferença nessa terra. Ei, não fique se baseando no que aconteceu. É um novo tempo para a tua vida. É um novo tempo para você. Deus está dizendo, ei, eu quero levantar você com de uma pessoa, e fazer de você uma pessoa toda especial. E o tema dessa mensagem é, do lagar para a batalha, Deus procura Gideões. Eu queria que você olhasse para quem estiver do sala, diga, Deus vai tirar você do lagar, diga, Deus vai tirar você do lagar, e vai te levar para a batalha, diga, Deus vai te tirar do lagar, e vai te levar para a batalha. E agora, Gideão como nós, começamos a dizer, Senhor, mas já faz tempo, Senhor, eu sou tão fraquinho, Senhor, eu sou da menor tribo, a minha família é menor. Mas Deus, quando Ele escolhe, Ele não olha para aquilo que você tem, Ele não olha para aquilo que você é, Ele olha se você tem um coração de Gideão, se você tem um coração daquele que não se conforma com a situação, se você tem um coração daquele que por mais que está na casa do Senhor hoje, está um tanto abatido, triste, amargurado, mas eu sabe que lá no fundo tem uma chama ainda ardendo no interior do seu coração. Ei, é tempo, Deus está com pressa. Estamos nos últimos dias da igreja na terra, e Deus levanta pessoas como Gideão, que se levantam e vão para o lagar malhar trigo, porque Deus tem pressa de buscar a sua igreja. Deus tem pressa. Se eu não me engano, eu vi um relatório dizendo que eu não sei se é 3 ou é 6 bilhões de pessoas que nunca ouviram ainda o nome Jesus. Nunca ouviram a palavra Cristo. 3 bilhões de pessoas nunca ouviram falar do Senhor Jesus. E é tempo ainda, eu e você podemos fazer a diferença. E ele diz, mas a minha tribo é menor. Mas Deus diz, eu serei contigo, e tu ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. Deixa eu te dizer uma coisa, quem te convocou, não foi apenas o pastor Adão. Quem te convocou, não foi somente os líderes que aqui estão de olho em você, não. Foi Deus que te levantou. É Deus que te chama. E tem pessoas, pastor Adão, que eu fico triste, sabe por quê? Me procurou e disse assim, irmão Paulo, não quero mais fazer tal coisa, não quero mais ser obreiro, não quero mais... Como se fosse nós que simplesmente escolhemos, não. E quem escolhe é Deus. Você tem compromisso com Deus e com a sua palavra. Foi Deus que escolheu você. Vou parar nada, foi Deus que te escolheu, meu irmão. A Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Faça o seu melhor, dê o seu melhor naquilo que Deus te colocou. Quero falar aqui, cadê o irmão Moacir? Está ali, Falar de presbítero Moacir. Pastor sabe, eu sempre digo para ele, não menosprezando os outros, são tudo uma benção. Presbítero Moacir, ele quase nunca está no culto. Por quê, irmão Paulo? Eu vejo ele andando, correndo de cima para baixo. Nesse morro que tem aqui. Vocês conhecem aquele pátio lá, da parte da saúde, lá o irmão Moacir está lá em cima. Daqui a pouco ele está lá na rodoviária, daqui a pouco ele está lá embaixo.
Ele ainda ouve muitos insultos de algumas pessoas que são mal educadas e reclamam, né, porque ele está ali. Mas ele está ali, pode estar chovendo, meu irmão, ele está com um guarda-chuva, fazendo com que o meu e o teu carro seja cuidado, esteja estacionado no lugar certo. Mas ele não desiste, sabe por quê? Foi Deus que chamou ele, foi Deus que colocou. Muitas outras pessoas não vão, ninguém quer fazer esse trabalho, mas ele sabe da responsabilidade que ele tem. Ele sabe, foi Deus que o chamou, foi Deus que colocou. O que mais, irmão Paulo? A Bíblia diz, ei, se Deus é contigo, vai dar certo. Deus diz, ei, eu serei contigo, Gideão. E agora, o que me chama a atenção é que nós também somos assim, né? Gideão disse, então se o Senhor é comigo, eu vou querer uma prova, eu vou fazer uma prova. E a Bíblia diz que ele vai lá e fez um cabrito, um bolo, fez alguns pães asmos, preparou e trouxe numa panela. E a Bíblia diz que o anjo pediu para que colocasse em cima de uma pedra. Na mesma hora, o anjo tocou com um bastão, e aquele alimento todo se evaporou, porque saiu fogo no meio da rocha. Deus estava dizendo, ei, sou eu que falo contigo. Agora a Bíblia diz que o anjo desapareceu. Gideão, por ser um crente novo, ele ficou um tanto preocupado, pastor, e ele diz, agora eu vi um anjo. Era um anjo porque desapareceu, fez sair fogo da rocha. Ficou preocupado achando que ia morrer. Mas Deus diz, ei, paz seja contigo. Não se preocupe, sou eu que falo contigo. São situações que Deus vai preparar para você. Situações que você não vai entender, mas é Deus dizendo que Ele é contigo. E se você confiar nele, tudo Ele pode fazer. A Bíblia diz que Gideão edificou um altar ali. E agora a Bíblia diz que Deus agora levanta Gideão. E não só para fazer a obra da batalha dos 300 homens, foi o título que eu dei aqui. Mas a Bíblia diz que Gideão sai dali. E ele, além de ele edificar um altar, ele arruma 2 bois. E o segundo boi, ele oferece como sacrifício, com a lenha lá no bosque. Sabe o que me chama a atenção? Ele não tinha experiência com Deus, mas ele sabia que o seu pai contava muita história, dizendo que eles ofereciam sacrifício a Deus, holocaustos, colocavam a pedra, colocavam a lenha, traziam o melhor e oferecia para o Senhor Jesus. Quando nós falamos de holocausto, nós falamos de sacrifício. E quando nós falamos de sacrifício, não tem como eu esquecer que Abraão era um homem que fazia muitos holocaustos, muitos sacrifícios. Josué, a Bíblia diz que quando eles atravessaram o Rio Jordão, a primeira coisa que Josué fez, pegou 12 homens, os mais fortes, e disse, ei, vocês vão lá, agora pega 12 pedras no meio do rio. E as pessoas disseram, para que, Josué, essas pedras? Ele disse, nós vamos edificar um altar aqui na beira do Rio Jordão, quando os nossos filhos passarem aqui, quando os nossos netos passarem aqui, quando essa geração passar por aqui, eles vão dizer, o que era esse altar? E os mais velhos vão dizer, era o Deus de Josué, que abriu o Rio Jordão para o seu povo passar. Sabe o que eu vejo? Eu vejo a oração do meu pai de madrugada orando por mim. Eu vejo que eu e você temos que fazer a diferença para que os nossos filhos, as pessoas ao nosso redor venham olhar para nós e ver Deus na nossa vida. O que os seus filhos possam dizer de você? Você que é mãe, você que é pai. O que os seus filhos dizem de você? Qual o exemplo que ele tem em casa? Como eu falei, nós trabalhávamos com os adolescentes e muitos falavam, palavreado feio ali. Nós sabíamos que em algum lugar ele aprendeu. E a gente sabe que isso vem de casa. Que exemplo que você tem dado na sua casa? Ei, deu um exemplo de um verdadeiro cristão. De um homem que foi chamado por Deus. O que mais, irmão Paulo? Agora a Bíblia diz que Deus fala com Gideão e diz, Gideão, tu tens uma grande missão. O que é, Senhor? Que agora ele já estava amigo de Deus. O que é, Senhor? Está vendo aquele monte lá? No cume do monte, tem um altar ao Deus Baal. Você vai lá e destrua esse altar. A Bíblia diz que Gideão esperou anoitecer. Eles saem e vão lá, ele pega 10 homens e destroem o altar de Baal. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo que o interesse de mudança de vida, o interesse de Deus de usar Gideão, fez com que ele tomasse algumas atitudes. O pai dele não enxergava isso, mas Deus usou ele.
O pai dele não percebeu que ele estava adorando outros deuses. Mas Deus levanta ele, dizendo, vai lá e destrói esses deuses. Sabe o que é isso? Atitudes que nós acabamos acostumando. E nós acostumamos fazendo errado e continuamos fazendo errado. Irmão Paulo, é porque a palavra não é pregada. Não é por falta de palavra. Não é por falta de palavra. Se nós viermos à igreja pelo menos 2 vezes por semana, sem contar os programas de televisão, tem muito programa de televisão que fala sobre Bíblia, sem contar os hinos, as músicas que nós escutamos no nosso carro, que é a palavra de Deus, se nós viermos 2 vezes por semana na igreja, nós vamos pelo menos estar 8 vezes na igreja por mês, no mínimo. O texto é sempre lido aqui no início do culto, depois é pregado sobre um texto, e tudo isso que nós ouvimos, pelo menos de 2 horas de culto, daria 2, 4, 6, 8, daria, cadê o matemático ali? Dá 4, 16 horas de culto por mês, só nos cultos que nós ouvimos a palavra. Então não é por falta de palavra. Na China, em países comunistas, lá é diferente. Que lá a Bíblia tem que passar por trás da cortina de ferro, sem ninguém saber. Eles conseguem levar algumas Bíblias para lá. Porque lá é um regime comunista, eles não aceitam a palavra de Deus entrar lá. Mas eu e você não. Além de nós podermos estar na casa do Senhor, nós temos ainda a Bíblia na nossa casa, que é o nosso manual de instrução, para nós sermos felizes nessa terra. Nós temos a palavra de Deus. E não aceite essa situação. Não se acostume com esse momento ruim, como o pai de Gideão. Gideão vai lá, destrói tudo aquele altar a Baal. E agora ele pega o segundo boi e oferece como sacrifício a Deus, lá em cima, no lugar do altar de Baal. Passa a noite, chega amanhã. E agora a Bíblia diz que os homens daquela terra olham pela manhã e conhecem o boi. Esse boi era do Joás. E eles vão lá na casa de Joás saber o que aconteceu com o altar deles a Baal. E a Bíblia diz que os homens chegaram lá e disseram, olha, só pode ser o teu filho que destruiu os altares a Baal. E agora aquele homem, ele se levanta. Capítulo 6, versículo 31, se você quiser acompanhar. Diz assim, porém Joás disse a todos que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal, livraroeis vós, qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo se contenda, pois derrubaram o seu altar. Eu vejo Deus usando Gideão para mudar a história do pai dele. E o pai dele agora desperta e diz, não, o meu filho fez certo. Porque Baal, se realmente é um Deus verdadeiro, ele mesmo ia se defender. Mas eu vejo que o meu filho foi lá e destruiu numa só noite. Então qualquer que contender com o meu filho, agora vai se ver comigo. Sabe o que eu entendo por isso? Ainda é tempo de mudança. Ainda é tempo de mudança. E sabe o que eu entendo? O que eu aprendi, e depois que eu aprendi isso, Deus me abençoou muito. Muitas pessoas não valorizam alguém que vem aqui em cima do púlpito pregar, e como nós, assim, né, simples pregamos. E muitas vezes abre um texto como esse e começa a pregar. E muitas pessoas já começam a dizer, meu Deus, não acaba mais, já começa a olhar para o relógio. Com pressa de voltar para casa. Parece que um culto como esse é como se fosse um sacrifício estar na casa do Senhor. Depois que eu aprendi a valorizar as palavras que cada pessoa dá, ele abre o Salmos 23 e diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não olho como salmos qualquer, mas quando é lido assim, o Senhor é o meu pastor. Eu imagino Davi, ele era pastor de ovelhas. Ele estava dizendo, eu sei o que é ser um pastor. Então ele está dizendo, o Senhor, Deus, o Criador dos céus e a terra, Ele é o meu pastor. E se Ele é Criador dos céus e a terra, Ele pode me guardar, Ele pode cuidar de mim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai te faltar. Por mais simples que seja a palavra, deixe esse orgulho de lado e aceite essa palavra no nome de Jesus. A palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que muda e transforma a nossa vida assim como mudou a minha, ela pode mudar a sua também. Como eu já disse, eu cresci no lar cristão.
Enquanto eu não aceitei Jesus de verdade, Deus nunca mudou a minha vida. Eu andava de um lado para o outro, tendo algumas atitudes erradas, tendo a base cristã no caminho de Deus. Mas eu vivia por mim mesmo, dizendo, eu sou dono do meu nariz. E cuidado, não fale isso. Teve alguns fatos históricos que você conhece muito bem. Nem Deus pode afundar esse navio. Eu imagino o dedo de Deus, aquele iceberg, tocando naquele navio. Titanic afundou, nem Deus podia afundar. Tancredo Neves disse que se ele tivesse uma porcentagem do voto que ele queria, 51%, ninguém ia impedir dele sentar na cadeira presidencial. Nem Deus impediria. Ele não conseguiu assumir, ele morreu. E não pense que você é dono da verdade, que você conhece tudo. A palavra de Deus, toda vez que ela é pregada, ela é renovo para os nossos corações. O apóstolo Paulo, no capítulo 12, no versículo 2, ele nos diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que entendeis, experimenteis, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele está dizendo, ei, todo dia você tem que ser renovado pela minha palavra, aí você vai entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade minha. Nós temos facilidade de esquecer da palavra de Deus. Ei, é tempo de mudança de vida, é tempo de mudança de atitude. Já ouvi pessoas aqui dizer, o pastor Adão fala tanto sobre família. Quando nós entendemos que um casamento fortificado faz uma família ser fortificada. Se você tem um casamento forte, a sua família vai ser forte. Se a sua família vai ser forte, você tem o poder de influenciar todos os demais ao seu redor. Se tornamos uma igreja forte. E se há uma igreja forte, essa cidade é mudada e transformada, pelo poder e autoridade que eu e você pregamos. Nós temos essa autoridade. Eu e você temos tudo o que precisamos para ser abençoado nessa terra. Falei na vigília missionária que nós temos. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, ei, desde agora ninguém mais me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ei, ninguém pode aquietar você. Ninguém pode fazer você ficar calado. Você tem que trazer marcas de um verdadeiro cristão, que foi chamado por Deus, não para apenas ser mais um. Ei, nunca diga que você é mais um, mas saiba que você foi chamado para fazer a diferença. O que mais, irmão Paulo? Joás se levantou, ele tomou uma atitude, ele mudou de vida. E agora, no verso 34, está escrito assim, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e todos os abiesitas se ajuntaram após ele. Ele conseguiu reunir 32 mil homens, diga comigo, 32 mil homens. E Deus olha para aquele povo, ele diz assim, é muita gente. Irmão Paulo, quanto que era o exército inimigo? O exército inimigo eram 135 mil homens. 135 mil homens, para 32 mil homens, não precisa ser tão bom para fazer conta, né? Você vai entender que é muita coisa. Era pelo menos um israelita, tinha que matar, pastor Adão, destruir 4 midianitas, para eles vencerem a guerra. Por mais que você é corajoso, você sabe muito bem que é difícil lutar com 4 homens, Márcio. Não é fácil lutar com 4 homens. Mas Deus olha e diz, ainda tem muita gente. Mas por que Deus ainda respondeu esse Gideão? Se vocês vencerem a batalha, vocês vão bater no peito e dizer, nós somos bons mesmo, olha. Matei 4 homens. Vencemos essa batalha, nós somos fortes. Está entendendo por que a situação está desse jeito? É porque Deus quer mostrar que é Ele na sua vida. É Ele na sua vida. Não é do seu jeito, não é da sua maneira. Irmão Paulo, mas estava assim, estava tudo indo, parece melhor, e agora despencou, fiquei zerado. É Deus, mostrando que se não for Ele na sua vida, você não é nada. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ele está dizendo, se não for eu edificar, não adianta de nada, ninguém vai conseguir, em vão eles trabalham. E ele continua, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, ele disse, é inútil
Tem um guarda lá vigiando. Se eu não guardar a cidade. Ele continua dizendo, é inútil acordar de madrugada, comer o pão de dores, que é Ele que dá aos seus amados o sono. É Deus dizendo assim, ei, vocês sem mim não são nada. Vocês sem mim não conseguem fazer nada. Se não for eu na vida de vocês, vocês não são nada. E o que me chama a atenção aqui, sabe o que é? Irmão Paulo, hoje não vou poder ir no culto porque eu tenho que fazer hora extra. Hoje eu não vou poder ir na igreja porque, não tem nem condições. Ei, se não for Deus, lá na tua finança, lá no teu trabalho, você não é nada. Honre a Deus acima de tudo. Se você olhar para o texto sagrado no início, você vai entender lá em Gênesis, que Abel pegava o melhor e oferecia para o Senhor. Caim trazia de qualquer jeito. A Bíblia diz que Deus aceitava a oferta de Abel, porque era o seu melhor. Irmão Paulo, não vou devolver o dízimo esse mês. O mês passado eu fui certinho. Mas esse mês eu não vou conseguir porque eu fiz a conta e não sobrou. E Deus não aceita sobra. Deus quer o melhor. Deus quer o melhor. Dízimo não é resto, dízimo é primícia, é o primeiro. Se você ganhou, pega 10%, isso aqui é de Deus, isso aqui eu não mexo, isso aqui eu não toco. Honre a Deus acima de todas as coisas. Honre a Deus. Agora, a Bíblia diz que Deus olha, e, Gideão, é muita gente ainda, sabe o que tu faz? 32 mil homens é muito. Então você pega e berra lá no meio da multidão, e diz assim, ei, os covardes podem ir embora. A Bíblia diz, imagina, eles pensaram consigo, eu vou ter que lutar contra 4 Oséias, meu negócio vai ficar feio. Eles não tinham lança, eles não tinham espada, o exército inimigo tinha. 22 mil foram embora. Diga comigo, 22 mil foram embora. Quantos que sobrou, irmão Paulo? Sobrou 10 mil. Agora, 13 israelitas. 13, tá? Não, melhor, 13 midianitas. Um israelita tinha que matar 13 midianitas para eles vencer a guerra. Agora piorou. Triplicou, né? O número de inimigos. Mas o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, olha, dá uma olhadinha assim e diz, ainda é muita gente. Se coloque de pé um pouquinho. Agora chega a prova. Deus disse, ei, Gideão, manda eles beberem água. E aqueles que beberem água, e for direto assim, com a língua assim, ó, direto na água, e se abaixar para beber, não olhando para o lado, esse vocês botam de lado. Aqueles que pegar a água assim com a mão, e trazer aqui e beber, esse vocês botam no outro lado. E Gideão começa a olhar tudo aquilo, e ele vê que 9.700 vão para um lado, Nilson, e 300 vão para o outro. Eu imagino, pastor Adão, que ele pensou, os 9.700 Deus vai deixar comigo. Deus disse, ei, pega esses 9.700, que tomaram água sem vigiar, não foram vigilantes, e manda eles embora. Agora, irmão Paulo, como é que ficou a conta? Agora ficou, um israelita tinha que destruir 450 soldados midianitas. No nosso olhar natural, nós vamos dizer, é impossível vencer esse exército. É impossível vencer. Irmão Paulo, como é que eu vou vencer? É impossível. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Todavia eu confiarei em ti. Confie no Deus que te chamou. Você não vai fazer com a sua força. Você não vai fazer do seu jeito. Foi Deus que te chamou lá do lagar. E quando Deus chama, Ele se compromete. E quando Ele se compromete, Ele respalda. E é Deus que tem compromisso com você. Foi Ele que te chamou, não se preocupe. Mas entenda, esses 300 israelitas que vão lutar, eles não são qualquer pessoa, Nilson. Primeiro ponto que eu vejo neles. Eles disseram, os covardes vão embora. Isso quer dizer que só ficou os covardes foram embora. Ficou quem? Os corajosos, não é assim? Covarde foi, os corajosos ficou. Aquilo que Deus vai colocar na sua mão, ei, vai fazer acontecer por tudo aquilo que você tinha antes. Aquilo que Deus colocar na sua mão,
Ele vai te dar a vitória. Mas não olhe para o que está acontecendo. Não olhe para a situação, porque se você olhar para a situação, você vai dizer, é impossível. Não olhe para a sua luta como uma grande luta. Olhe para o tamanho do seu Deus. E saiba que Ele é o Criador do universo. Que Ele chama cada estrela pelo seu nome. Que Ele se assenta sobre o globo terrestre. Que Ele se encurva para olhar eu e você, ouvir a nossa oração. Esse é o nosso Deus a qual nós servimos. O que mais, irmão Paulo? O segundo, eles são vigilantes. São vigilantes. A Bíblia diz primeiro vigiai e orai. Você tem que vigiar. Você tem que ser uma pessoa que entenda o que está acontecendo. Não faça de qualquer jeito. Não tome uma atitude precipitada, vigie. Seja uma pessoa controlada. O que mais, irmão Paulo? As horas já têm se passado. Eles olham ao redor. As pessoas, aqueles que pegaram a água para beber, eles conseguiam ter uma visão maior do que aqueles que botaram a língua para beber água. Se nós olharmos com a nossa visão, nós não chegamos a lugar nenhum. Mas Isaías diz que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são muito maiores que os nossos. E agora, Gideão prepara o povo. E eu imagino como eles eram corajosos, pastor. Sabendo que eles iam ter que enfrentar 450 pessoas, cada um daquele ia ter que enfrentar 450. Agora eu vejo que Gideão manda cercar o arraial do inimigo. Sabe o que eu vejo aqui? Estratégia. Alexandre, que era um grande homem, um grande general, Alexandre o Grande, que é conhecido, a estratégia dele era atirar para matar. Ele foi um homem vencedor. Mas era mais difícil para ele vencer a guerra, a batalha. Porque, imagina se nós aqui estamos na batalha, Luciano, Celinho e Fábio. De repente eles atiram, matam todos vocês. Eu vou me levantar e vou dizer, eu vou ter que agora lutar pelos meus amigos que se foram. Se levantava com ira e raiva. Napoleão Bonaparte fez diferente. Sabe o que ele fez? Ele disse assim, vocês vão atirar para alejar. Atira na perna, atira no olho, atira no braço. Porque de repente eu estava na batalha, aqui estavam meus amigos. E quando eu via que eles atiravam neles, eles estavam machucados. Eu ia chamar mais alguém para me ajudar e nós corríamos para trás para levar para o hospital, para o médico. Ele se tornou um grande estrategista. Irmão Paulo, eu não tenho estratégia nenhuma, nem sei como eu vou sair dessa situação. Ore, diga, Deus, me dê estratégia, me dê sabedoria. Salomão foi um dos reis mais ricos e mais sábios da terra, mas foi Deus que deu sabedoria para ele vencer a situação. Outro ponto importante, já vou terminar. Quando eles chegaram, eles jogaram os cântaros no chão para fazer muito barulho. Alguns historiadores dizem que dentro do cântaro já havia tocha, porque quantos mais tochas tinha, era durante a noite. Quando os inimigos olharam e viram, olha só quanta tocha, tem muitos soldados. E outro eles tinham na mão. E na outra mão eles tinham a buzina. E eles cercaram o arraial, começaram a buzinar, e eles berravam e diziam, pelo Senhor e por Gideão. Sabe o que me chama a atenção, pastor? Que eles não disseram assim, pelo Senhor, e foram lutar. Não, pelo Senhor e por Gideão. Está vendo essas pessoas que estão aqui, pastor Adão, obreiros, todos esses obreiros aqui, eles são homens que Deus colocou na frente de vocês. Vocês têm que honrar, vocês têm que respeitar. E eu me entristeço o coração, sabe por quê? Por mínimas coisas. Que muitas vezes nós desvalorizamos homens que estão aqui na frente como se fosse qualquer um. Se tem algo, irmão, que muitas vezes eu perco a paciência, Deus disse, Deus se irava e não pecava, e eu me iro com isso. Quando eu vejo algumas pessoas que tem por aí, não honram esses homens de Deus que estão aqui na frente. Coitado de você. Coitado de você, não mexa com essas pessoas. Foram chamados por Deus. Se eles estão aqui na frente foi porque foi Deus que levantou. E você tem que honrar essas pessoas. Honre essas pessoas. Quem quer honra, tem que ter honra. Tem que honrar. Você que é jovem, você que é moça, você que é homem, você que é mulher, honre essas pessoas. Diz, pelo Senhor e por Gideão, pelo nosso líder, pelo nosso chefe. Sabe o que aconteceu? Eles não precisaram lutar. O Senhor da guerra, o Deus Jeová, é que lutou por eles. Agora eu quero que você chegue aqui na frente, porque eu quero orar por você.
Irmão Paulo, eu quero que Deus lute pela minha guerra, pela minha batalha. Saia do seu lugar correndo. Eu quero orar por você. Irmão Paulo, eu estou como Gideão. Eu estou no lagar malhando trigo. Eu estou triste. Eu estou decepcionado com algumas coisas que aconteceram comigo. Eu estou parado no caminho. Eu estou fracassado. Eu estou olhando para aquilo que está acontecendo ao meu redor. E parece que eu nem tenho um Deus tão grande e poderoso. Deus falou contigo nessa noite é porque Ele te ama. E Ele quer mudar a sua história. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer dominar os seus passos. O apóstolo Paulo disse assim: ei, agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O Senhor quer dirigir a sua vida. Deus fala contigo nesse momento. Chegasse nesse lugar dizendo: Deus não fala mais comigo. Parece que Deus se esqueceu de mim. Você disse assim: lembro-me quando muitas vezes a minha família se reunia e nós tínhamos intimidade com Deus, e Deus se revelava para cada um de nós. Te trouxe aqui nessa noite, filho. Quero eu escrever uma nova história. Eu quero ser o seu Deus. Eu quero ser o Senhor da sua vida. Se deixares eu dirigir a sua vida, a partir de hoje mudarei a sua história. Assim diz o Senhor. Aleluia. Eu quero orar por você nesse momento. Irmão Paulo, Deus falou comigo. Chega aqui. Se você está aí na frente, aí abre o seu coração. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor meu Deus, eu preguei a palavra que Tu colocaste no meu coração. Sei que muitas pessoas, Senhor, chegaram aqui nessa noite como Gideão. Estão malhando trigo no lagar. Mas eles sabem, Senhor, o poder que Tu tem, tudo que Tu pode fazer na vida deles. Assim, Senhor, como Tu chamaste Gideão lá naquele lagar, que Tu possa nessa noite, Senhor, através dessa mensagem, falar do coração dos Teus filhos, e que haja renovo espiritual, que esse homem, essa mulher, esse moço, essa moça se levante como Gideão, destrua todos os altares de Baal, e se prepare para a guerra, para a batalha. Porque nós não fomos chamados por Ti, Senhor, para ficar parado, não. Nós fomos chamados por Ti para fazer a diferença. Nós estamos alistados num exército nessa terra que se levantou para falar, Senhor, e pregar o Teu evangelho a toda criatura. A partir desse momento, Senhor, levanta, Senhor, o Teu filho. Levanta, Senhor, a Tua filha com poder, com autoridade. E que todas as pessoas, Senhor, possam olhar para a vida dos Teus filhos e saber que é Tu, Senhor, que estás tocando na vida deles. E a partir de hoje, eles nunca mais serão o mesmo. Senhor, Tu vais entregar, Senhor, a vitória na mão deles. Aquele pouquinho que eles têm, Senhor, Tu vai transformar em muito. Eles não vão precisar lutar. A atitude deles, Senhor, vai fazer toda a diferença.
Tu és o Deus de guerra. É Tu, Senhor, que lutará por cada um dos Teus filhos. A partir desse momento, Senhor, capacita, renova, restaura cada coração. Faz brotar, Senhor, o primeiro amor no coração dos Teus filhos. O desejo, Senhor, de buscar a Tua presença. O desejo, Senhor, de ter intimidade contigo. Eu queria que nesse momento você dê um abraço na pessoa que estiver do seu lado. Diz assim: assim como Deus levantou Gideão. Diga: assim como Deus levantou Gideão, Deus está me levantando nessa noite, porque eu faço parte desse exército. Diga: assim como Deus levantou Gideão, Deus vai me levantar nessa noite, porque eu faço parte desse exército. A Ele, a Ele! Eternamente em Ti, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, eternamente em Ti, amém. Só a igreja, bem forte. Mais forte. Até quando? Amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Eternamente em Ti, amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Diga assim, ó, para a pessoa que está ao seu lado: o inimigo nunca vai te encontrar. Meu irmão, o inimigo ia sempre, porque era tempo de trigo, né? O inimigo sempre ia lá na eira. Nunca que ia imaginar que alguém estava malhando trigo no lagar. Agora o cara trabalhou, porque o lagar ficava bem no meio das vinhas, né? E a eira bem no meio das plantações de trigo. Ele tinha que sair à noite sem ninguém ver, porque se alguém via, dedava ele, porque era patrocinado e abençoado pelos medianitas. Ele saía de madrugada, malhava o trigo no lagar, levava sem ninguém ver, a família tinha abundância. Deus olhou assim: é esse cara mesmo, é esse daí. Diga para a pessoa que está ao seu lado: qual é a loucura que você está fazendo para Jesus? Qual é a loucura que você está fazendo para Jesus, para abençoar a tua casa e a tua família? Deus falou no meu coração que eu devo dizer para a igreja quanto eu devo dar. Brincadeira, né? Não é para me exaltar, meu irmão. Mas Deus falou no meu coração, se é nossa, é para mim dar 10 mil reais de oferta. Então agora só vai faltar 140. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus vai dar-te a oportunidade para te fazer uma loucura. E eu estou contente, nem falei para minha esposa ainda. Ô, Juscelia, Jesus é bom. Por quê? Porque eu vivo no meio do milagre, eu sei. Esse é o meu sacrifício. Eu sei que a gente nunca colhe o que sonha, precisa ou necessita. A gente colhe o que planta. E diz agora para a pessoa que está ao seu lado: Deus vai começar a falar no meu coração, se já não falou, quanto você deve dar. Te prepara. Esse é o nosso Deus. Amém?
Diga para a pessoa que está ao lado assim, agora nós vamos participar da ceia. O maior sacrifício, a maior oferta, Deus deu o melhor do céu para alcançar eu e você nessa terra. O melhor que Deus tinha no céu, meu irmão, Ele investiu na minha vida e na tua vida. Eu não sei qual é o teu melhor, mas ofereça o teu melhor, porque o retorno é sem medida. É sem medida. Aleluia. Enquanto os obreiros lavam a mão, vão lá. A Ele a glória. Estou alegre, Senhor, por ouvir a tua voz, por saber que tu és o meu Deus. Chorebai de Garacharamarai de Candarai, aleluia, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, a Ele a glória, a Ele a glória, eternamente em Ti. Aleluia. Quero que evangelista, dessa vez, evangelista tenor, pegue lá o vinho. Aleluia. Presbítero Luiz Manche, pode ser, pegue o pão. E Jesus disse assim, ó, e tendo dado graça, partiu dizendo, esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comeres em memória de mim. Semelhantemente, depois de comer, ele tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Aí ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Quero que você baixe a tua cabeça agora, feche os teus olhos, abra o teu coração e venha te examinar. Não é o teu parente, não é o vizinho, não é a pessoa que está atrás, é você que tem que examinar. Examine-se, pois, homem a si mesmo. Peça perdão pelas tuas falhas, pelas tuas fraquezas. Senhor meu Deus, aqui estão os teus filhos que estão obedecendo a tua palavra, diante do símbolo da tua carne e do teu sangue, que tem poder para nos purificar de todo pecado e fazer nós participar dignamente. Por isso, perdoa as falhas, o pecado, as fraquezas, as transgressões, para que o teu filho venha a ser purificado com o teu sangue. E este pão e esse cálice sirva de alimento para a sua alma, em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, nós apresentamos esse pão e esse cálice a Ti, Pai, que é o símbolo da Tua carne e do Teu sangue, Pai, que iremos participar. Que este símbolo possa gerar vida e vida com abundância para nós. Que esse símbolo, Senhor, possa levar nós a estar crucificado contigo e trazer as marcas, Senhor, aleluia, até que Jesus seja gerado, aleluia, na vida do teu filho e da tua filha que não te conhece. Nós te damos graça em nome de Jesus. Amém. Aqueles que irão participar, que já são batizados nas águas, já são membros, permaneçam em pé. Aqueles que não são batizados e não são membros, pode sentar. A Ele a glória. A Ele a glória. Eternamente. Amém. Em Ti. Da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento, Quão insondáveis, Senhor, são teus caminhos. Quem conhece a mente
desse Deus. Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente, em Ti. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, eternamente em Ti. Amém. Te adoramos, Senhor, Tu és o nosso Deus. A Ele a glória, Eternamente em Ti. Ando maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos, olhando o céu, estrelas tão brilhando, a imensidão do Teu amor. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Se coloque em pé, toda a igreja e canta. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma, então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma, canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Te adoramos, Senhor. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Canta, igreja, canta, declare. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, Canta, igreja. grandioso és Tu, grandioso és Tu.
Com todo amor, com toda a fé, cante. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. O quê? Grandioso és tu, grandioso és tu. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Recuar, parar, avançar, adorando. Quantos estão nesse projeto, meu irmão? Estamos nesse projeto, em nome de Jesus. Amém. Queremos dizer para os irmãos aí que só tem mais 23 vagas, tá? Para o retiro masculino. 22? Ah, então tá, ele vai também. Então só tem 22. Por favor, vai, faça, porque nós queremos ter o maior número possível. Amém? Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Estamos despedidos. Vai em paz. Diga para a pessoa que está ao seu lado: foi muito bom participar da ceia comigo, contigo. Foi muito bom participar da ceia contigo. A Ele a glória. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Ele a glória. Xarabacandarai. Aleluia. Eternamente.